No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Jabbour Carneiro apresenta um curso sobre direito empresarial. Entre os temas abordados estão as sociedades limitadas, as anônimas, as startups e as sociedades anônimas de futebol. Começa agora a aula 4. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. O meu nome é Tiago Jabbour Carneiro, eu sou professor de Direito Empresarial, sou graduado, mestre e doutor em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sou autor do livro Sócios, Direitos e Deveres nas principais sociedades e empresas brasileiras, que já se encontra em sua segunda edição. Inclusive, o livro foi prefaciado pelo jurista Ives Gandra Martins. Nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre as sociedades, as principais sociedades no Brasil. Nós tivemos 3 aulas até agora, ingressaremos hoje na nossa 4ª aula. Mas, como de costume, o que eu vou fazer aqui é retomar as aulas anteriores, porque o conhecimento deve ser cumulativo para que ele seja sedimentado em nossas mentes. Portanto, eu vou fazer aqui um resumo de cada uma das 3 aulas anteriores, até para que nós possamos concatenar com a aula de hoje. Então, vejamos. Na primeira aula, nós falamos rapidamente aí sobre as características gerais da sociedade. Nós falamos como é que a sociedade é constituída, como faz para a sociedade ser constituída. Nós traçamos o diferencial entre o empresário e o sócio. Vimos que empresário é aquele que exerce a atividade econômica organizada para fins de circulação de bens ou de serviços. E nós analisaremos mais para frente essa diferença em cotejo com a aula de hoje, que tratará sobre a sociedade simples. Mas ainda na aula 1, nós conversamos que os sócios, eles até podem ser relativamente ou absolutamente incapazes. Não há nenhum problema quanto a isso, contanto que sejam assistidos e contanto que não participem da gestão da sociedade. Importantíssimo. Ainda vimos que para que uma sociedade seja formada, para que ela nasça, e o mesmo também vai acontecer com a nossa sociedade de hoje, é imprescindível que haja o seu registro. É imprescindível que o seu contrato social seja registrado no órgão de registro competente, que é a Junta Comercial de São Paulo. Importante destacar aqui que não existe sociedade que não seja aquela firmada por escrito. Então, as sociedades, obrigatoriamente, elas devem ser registradas e devem ser escrituradas. O que é ser escriturado? É ter um contrato. É um contrato que é escriturado, que é assinado pelas partes e que é levado a registro. Portanto, aquele contrato que é levado ao registro na junta comercial, ele é registrado. A partir deste momento, a sociedade terá o seu nascimento. Ora, mas e se a sociedade não registrar os seus documentos constitutivos, por exemplo, o seu contrato social? O que acontece? Acontece que a sociedade será considerada como uma sociedade comum ou uma sociedade de fato. O que é essa sociedade comum ou de fato? É aquela sociedade que, muito embora contrate com terceiros, ela terá uma responsabilidade que adentrará a esfera patrimonial de seus sócios. Portanto, a grande recomendação é que todo contrato social, independente da forma ou da modalidade societária que seja eleita pelos seus sócios, seja registrado. Não deixem de registrar o contrato social. E aí tem uma questão importante para nós colocarmos aqui, que o contrato social, de acordo com o regramento da junta comercial, se ele for assinado no dia 1º, por exemplo, os sócios terão 30 dias para registrar aquele contrato social, de modo que o contrato assinado no dia 1º, se for registrado no dia 15 ou no dia 20 do mesmo mês, ele será registrado com data retroativa ao dia 1º, que é o dia da assinatura. Ou seja, o nascimento da sociedade será considerado o dia 1º e não outro dia. Daí a importância de se registrar o contrato social, seja da sociedade limitada, da sociedade anônima ou da sociedade simples, que serão objetos de nossa aula de hoje, em até 30 dias da sua assinatura. Ora, e se esse contrato ele for registrado depois dos 30 dias da assinatura? Então, aquela sociedade será considerada como nascida, ou seja, só terá os seus impactos jurídicos no mundo jurídico após o registro e não após a assinatura. Utilizando esse mesmo exemplo que eu falei para vocês aqui, se nós considerarmos o dia 1º da sociedade, ou a assinatura daquela sociedade, aquele contrato social, mas o registro só aconteceu
no dia 1º de 3 meses subsequentes à assinatura, então o nascimento da sociedade não será a data da assinatura, será a data do registro. E aqui é importante. Por que é importante? Uma vez registrado e a partir do registro é que a responsabilidade passa a ser limitada. A partir do registro, que a responsabilidade dos sócios se restringe apenas ao valor das cotas subscritas, no caso das sociedades limitadas, ou apenas ao valor das ações integralizadas, no caso das sociedades anônimas. Então, vocês podem notar a importância do registro das sociedades. Na nossa primeira aula, nós também vimos, e é uma questão importantíssima que vai se aplicar à nossa aula de hoje, já que é a teoria geral das sociedades, que os sócios eles podem ser nacionais ou estrangeiros. Não há nenhum óbice que haja um sócio estrangeiro. O que não pode haver é uma sociedade estrangeira registrando-se aqui no Brasil. Claramente que há exceções para isso, no caso de uma autorização governamental, ou no caso das subsidiárias integrais das sociedades anônimas. Aí pode, mas é uma pequena exceção. A regra majoritária que se aplica a esse caso é que sociedades estrangeiras não podem ter sede no Brasil, a não ser que tenham uma autorização especial dos órgãos competentes, principalmente do órgão federal. Então, temos que o sócio ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Lembrando que o mesmo também acontece na sociedade simples, onde a pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Aquelas empresas, sociedades que são constituídas para participar de uma sociedade, então apenas para isso, são consideradas como uma holding, como nós vimos na nossa primeira aula. E essa holding pode ser pura ou pode ser mista. Será pura quando? Quando ela tiver em seu objeto social, em sua atividade econômica, tão apenas a participação em outras sociedades. Quando ela tiver uma mescla, ou seja, quando ela tiver a participação em outras sociedades e ainda ela tiver uma atividade econômica específica, será considerada uma holding mista. Nós falamos ainda de um instituto importantíssimo, e que aí eu volto a repetir aqui, por quê? Porque nós aplicaremos também a sociedade simples, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Lembrando que nas sociedades empresárias, que são aquelas que são registradas, elas possuem uma personalidade jurídica diferente da pessoa de seus sócios. Portanto, uma sociedade que está registrada, ela só vai responder por suas dívidas com os seus bens, com os bens da sociedade. Se a sociedade tem ali um galpão, um maquinário, um imóvel, tem dinheiro em conta, tem créditos, etc., ela vai responder com esses bens pelas dívidas da sociedade. Os credores não poderão alcançar os bens pessoais dos sócios. Não poderão. Esta é a regra. Regra esta que está contida aí no artigo 49 do Código Civil Brasileiro. Então, peguem lá, artigo 49 do Código Civil Brasileiro, ele diz muito claramente que a sociedade possui uma autonomia patrimonial, que nós também falamos de segregação. É uma segregação patrimonial. Também se aplicará à nossa aula de hoje, que é a sociedade simples. Porém, há exceção. Nós falamos sobre essas exceções algumas vezes. Ou seja, quando que o credor da sociedade, daquela empresa, ele poderá atingir os bens pessoais dos sócios. Ele poderá atingir de acordo com aquelas situações ou circunstâncias específicas do artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Quais sejam confusão patrimonial ou desvio de finalidade. E aí eu citei alguns exemplos aqui para vocês. Eu falei sobre a questão daquele sócio que vai fazer compras pessoais e utiliza o dinheiro da empresa. Então ele vai sair para jantar com a sua família, quem paga a conta não é o sócio, é a empresa. Aí ele vai fazer compras no shopping, quem paga a conta não é o dinheiro do sócio, é o dinheiro da empresa. Notem que há uma confusão patrimonial. Nesse caso, há uma confusão patrimonial. Por quê? Os bens da empresa se confundem com os bens do sócio. Nesses casos específicos, prevalece a exceção, de tal sorte que o credor poderá, comprovando que aconteceu a confusão patrimonial, poderá chamar o sócio para participar da desconsideração também. Ou seja, o sócio passará a responder com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. Então, se a empresa deve ali R$1 milhão, e se houve uma confusão patrimonial, então os sócios poderão responder sim com seus bens pessoais. Estamos falando aí dessa exceção. Além disso, confusão patrimonial, existe também a questão do desvio de finalidade.
Ora, o que é o desvio de finalidade? É quando o administrador de uma empresa, de uma sociedade, ou quando os sócios, eles se desviam da finalidade normal da empresa. Então, a empresa tem a sua atividade econômica e eles, com o objetivo de furtar, de lesar credores, eles retiram bens da empresa, esvaziam o patrimônio da empresa e, assim fazendo, eles acabam impedindo que o credor atinja o patrimônio da empresa. Nesses casos, que são casos aí gritantes e casos flagrantes de desvio de finalidade, nós temos lesão a credores, temos desvio de finalidade e temos também o prejuízo não apenas a credores, como também a sócios que atuam de forma diligente dentro da sociedade. Aqui também nós falamos que o Instituto da Desconsideração ele é perfeitamente aplicável. Ora, se houve um desvio por parte de um administrador com de outros sócios ou outros sócios, nesses casos nós estamos falando aqui de uma forma de fraudar os credores. E se há uma fraude a credores, o juiz ele não só pode, como ele faz, ele desconsidera a personalidade jurídica da sociedade, ignora o patrimônio da sociedade e passa a atingir o quê? O patrimônio pessoal dos seus sócios. Só que aqui é importante nós destacarmos como é que funciona isso na prática, né? Uma vez que esse é o instituto que se aplica à sociedade simples, que é o objeto de nossa aula de hoje. Como é que se aplica a questão da desconsideração na prática? Bom, na prática há uma execução de um título judicial ou extrajudicial, ou seja, há uma cobrança de um valor contra um devedor. Então, o devedor é a sociedade, o credor da sociedade ingressa com uma ação, com uma execução contra a sociedade que é a devedora. Essa sociedade não tem bens para responder essa dívida, ou seja, não tem como pagar essa dívida. O que faz o credor? Ele pede para o juiz suspender aquela ação judicial. Então, processualmente falando, o juiz vai suspender aquela ação judicial, aquela execução judicial, e vai abrir um novo procedimento, que se chama incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O que é esse incidente? É como se fosse um subprocesso dentro do processo de execução. É um subprocesso dentro da ação judicial. Então, a ação judicial, que era onde estava sendo cobrada aquela dívida, ela é suspensa e passa a vigorar apenas o incidente de desconsideração. A partir desse momento, os sócios da empresa, da sociedade, que não faziam parte daquela relação, daquela cobrança, já que a cobrança ela incidia apenas sobre a empresa, então esses sócios passam a ser chamados a se defender no processo. E como isso acontece? Ora, eles são citados, eles recebem uma carta judicial para comparecer em juízo e apresentar uma defesa. Eles vão apresentar essa defesa e o juiz vai, após analisar a defesa, com devido respeito aí aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o juiz vai avaliar se há necessidade de provas, então ele vai proferir a sentença dentro desse incidente, que é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Portanto, vocês podem notar aí que a desconsideração, primeiro, é um instituto excepcionalíssimo à regra da segregação patrimonial. Ora, sendo um instituto excepcionalíssimo essa regra, é evidente que precisa haver uma cautela no trato desse instituto com relação aos sócios, para que a exceção não se transforme em regra. E para que isso aconteça, o legislador tomou todas as precauções possíveis para que o sócio responda judicialmente por essa invocação. Então, sempre que houver a invocação do Instituto da Desconsideração de Personalidade Jurídica, o sócio ele é chamado a responder de processo judicial. Não é automática a desconsideração. Daí porque aquela regra ainda prevalece. A regra da segregação da autonomia patrimonial ela ainda prevalece, porque a desconsideração não é automática, de forma nenhuma. O sócio é chamado a responder e depois que ele responde, o juiz vai avaliar as provas e, sopesando as provas, ele vai decidir pela desconsideração ou não. Bem, ainda falando sobre a desconsideração, que também se aplica à sociedade simples, nós temos alguns entendimentos jurisprudenciais. Quais são eles? Bom, de acordo com a Justiça Civil, Justiça Comum, quando há uma dissolução irregular de uma sociedade, a simples dissolução irregular de uma sociedade não é apta a caracterizar uma desconsideração de personalidade jurídica. Em outras palavras, existem sócios, uma sociedade simples, por exemplo, uma sociedade limitada, e
Em um dado momento, esses sócios eles decidem abandonar a sociedade. Eles abandonam a atividade econômica, eles saem do endereço que eles estavam sediados, eles não respondem mais a ninguém, eles simplesmente abandonam o negócio. E fica lá, a sociedade fica largada. Bem, quando os credores vão acionar essa sociedade, eles percebem que os sócios não estão mais lá, que a sociedade foi abandonada. Nesse caso, nós estamos falando aí de uma dissolução irregular. Vocês devem recordar que em nossa primeira e segunda aula, nós falamos que a sociedade ela tem um nascimento e ela tem uma morte. A sociedade ela nasce quando ela é registrada. E ela morre quando ela é dissolvida, quando ela é encerrada. E quando ela é encerrada, existem algumas situações previstas em lei para a sua dissolução. Por exemplo, o distrato, quando todos os sócios vão lá e assinam um contrato para distratar o contrato social. Nós estamos falando do encerramento da sociedade. Por um ato governamental. Então, por alguma razão, o governo determinou aí o encerramento da sociedade. Temos ainda quando há o falecimento dos sócios. Então, os sócios faleceram, a sociedade não tem o porquê continuar. E temos também a dissolução total da sociedade, quando realmente acabou, os bens foram encerrados, houve a falência da sociedade, e enfim, a sociedade ela acabou juridicamente aí por conta de um processo judicial. Vocês podem notar que então existe o nascimento e a dissolução, que é o encerramento da sociedade. Só que a dissolução total da sociedade, assim como a parcial, elas pressupõem um ato jurídico. Então não basta que os sócios cheguem e abandonem a sociedade. Eles têm que registrar o contrato na junta comercial. Aliás, não só o contrato social é registrado na junta comercial, como também todas as suas alterações subsequentes. E aí, quando nós falamos em alteração de contrato social, nós falamos que aquela alteração ela pode acontecer por instrumento particular ou por instrumento público, por escritura. Então é perfeitamente possível que os sócios, por uma questão de cautela e segurança, decidam fazer uma alteração de contrato social por escritura pública. Não há nenhum óbice quanto a isso. Assim como eles podem decidir também fazer a constituição da sociedade por escritura pública. Não tem nenhum problema. Eles vão até o tabelião, fazem a escritura pública e levam essa escritura pública a registro. E as alterações subsequentes, porque os sócios podem alterar a sociedade, eles podem alterar o endereço, eles podem aumentar o capital social, eles podem diminuir o capital social, eles podem fazer uma série de coisas que eles podem fazer, e aí eles vão fazer por escritura pública ou particular. Então, nem sempre, só porque você constituiu a sociedade por escritura pública, que você vai fazer essa inscrição das alterações por escritura pública. Você pode fazer por instrumento particular. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, aqui nós estamos falando em alterações. Mas voltando aqui, falando da dissolução e da desconsideração. Então, como eu falei aos senhores, existem algumas hipóteses de dissolução regular de sociedade. Por que regular? Porque é uma dissolução prevista em lei. São aqueles eventos que estão previstos em lei: morte dos sócios, ato governamental, distrato, falência, enfim, uma série de requisitos previstos em lei. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre a dissolução irregular. E aí nós vamos fazer o link com a questão do Instituto da Desconsideração da PJ. O que seria uma dissolução irregular? Dissolução irregular, como eu disse a vocês, é quando os sócios abandonam a empresa, ela fica lá às traças, ninguém aparece, os credores citam e ninguém está na empresa, fica abandonada de fato aquela sociedade, aquela empresa. Então, o que alguns credores fazem? Alguns credores entram com um pedido de desconsideração para que os bens pessoais dos sócios respondam pelas dívidas da sociedade. Vocês podem notar aí que há uma ação de cobrança, uma ação de execução judicial. Aí o credor pede a suspensão, como eu falei para vocês, abre um novo incidente, que é um incidente de desconsideração de PJ, que é personalidade jurídica, e aí vai pedir que os bens dos sócios, bens pessoais dos sócios sejam atingidos. E aí vem a pergunta: é possível? Como é que a jurisprudência se comporta em relação a isso? Bom, vamos lá. Existe aí uma discrepância, principalmente entre a jurisprudência civil e a jurisprudência fiscal, no âmbito da execução fiscal. No âmbito da execução civil, ou seja, aquelas dívidas civis, os juízes e os tribunais têm entendido que a dissolução irregular de uma sociedade, ou seja, quando a sociedade é abandonada, não acarreta a aplicação do Instituto da Desconsideração, ou seja, os sócios não respondem com seus bens pessoais. Então, se os sócios abandonaram a sociedade e não registraram esse abandono, que entre aspas, que eu estou falando aqui em outras palavras, eles não registraram distrato, não deram baixa,
não informaram a junta comercial que eles encerraram a sociedade, não informaram a Receita Federal que eles encerraram a sociedade, então eles abandonaram a sociedade. Nesse caso de dissolução irregular, pela jurisprudência civil, eles não respondem com patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. É bom deixar claro. Porém, o mesmo não acontece no caso de execuções fiscais. O fisco tem entendido, e a jurisprudência relacionada a esse âmbito também tem seguido esse entendimento, de que a dissolução irregular de sociedades que não pagam os seus tributos, que não pagam os seus impostos, implica, sim, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica às sociedades. Portanto, nós temos uma sociedade, por exemplo, uma sociedade simples, ou uma limitada, ou uma anônima, que não pagou os seus impostos e os sócios a abandonaram. Nós temos aí um caso clássico de dissolução irregular. Por quê? Eles não deram baixa na empresa. Eles não apresentaram um documento de distrato na junta comercial informando, olha, nós estamos encerrando aqui a empresa. Ela acabou, não tem mais empresa. Eles também não informaram na Receita Federal que eles encerraram as atividades econômicas. Não, simplesmente abandonaram a sociedade e não pagaram seus impostos. Nesses casos, o fisco tem aplicado e a jurisprudência tem seguido, inclusive, um entendimento firme de que aquelas sociedades que foram dissolvidas irregularmente, os sócios respondem sim com seu patrimônio pessoal por essas dívidas sociais. Portanto, é uma recomendação desde já, inclusive para aqueles empresários, para aqueles sócios, para que sempre que encerrarem uma sociedade, formalizem o seu encerramento, apresentem o seu encerramento à junta comercial, à Receita Federal, e assim eles possam dar baixa desse encerramento. Bem, falando sobre as sociedades simples, é importante destacar aqui que a grande diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade limitada reside na questão da atividade econômica. Por quê? As sociedades simples, elas são sociedades que exercem atividades intelectuais, artísticas ou culturais. Não se esqueçam, as sociedades simples, assim como qualquer outro tipo de sociedade, elas possuem o intuito de lucro, elas têm um fim lucrativo. E nem tem como não ter. Não há como, num contrato social de uma sociedade simples, conter uma cláusula leonina, onde um sócio ele seja privado de receber lucros, de receber dividendos, de forma nenhuma. Essa cláusula será, como eu disse a vocês nas aulas anteriores, uma cláusula nula de pleno direito. Não será considerada, não produzirá seus efeitos no mundo jurídico. Portanto, essa sociedade simples, começamos aqui, é uma sociedade que ela possui uma característica diferente das sociedades limitadas no que diz respeito à atividade. Por quê? Ambas possuem atividade ou finalidade lucrativa. Então, ambas, tanto a simples quanto a limitada, perseguem lucro. Mas a limitada, ela tem como atividade econômica, né? Ela tem como finalidade, tem como objeto social a atividade econômica aí para fins de circulação de bens ou de serviços de forma organizada, enquanto que a sociedade simples não. Ela não tem o elemento da organização. Então, há a prática de uma atividade, e é uma atividade aí de cunho intelectual, artístico, cultural. Então, há essa atividade, mas ela se dá, geralmente, não de forma organizada, de uma forma mais desorganizada, vamos dizer assim. Esse foi o grande intuito do legislador, ao diferenciar uma sociedade simples de uma sociedade limitada. A sociedade simples, ela também é considerada como uma sociedade uniprofissional. Por que é uma sociedade uniprofissional? Ora, nós falamos aqui que a sociedade simples é aquela sociedade que tem como objeto atividades intelectuais. Então, pode ser advogados, podem ser os veterinários, os engenheiros, os médicos. Então, são profissionais que exercem atividades intelectuais, que se unem e formam uma sociedade. E essa sociedade é uma sociedade simples. E aí vem a pergunta, mas professor, a sociedade simples, ela pode se valer das regras da sociedade limitada? Regras essas que, inclusive, eu falei para os senhores na nossa aula de número 2 aqui no curso? Sim, é perfeitamente possível. Porém, para que isso ocorra, é imprescindível que no contrato social, que é aquele contrato mãe, aquele contrato típico, ali que vai instituir a sociedade simples, é imprescindível que haja uma regra de aplicação de sociedade limitada. Então, os sócios vão dizer o seguinte, no contrato social da sociedade simples, temos aqui, né, cláusula primeira, será uma sociedade simples que
terá a incidência do regramento da sociedade limitada. Vejam aí, olha que interessante. É uma sociedade simples, mas com o regramento das sociedades limitadas. E aí vem uma pergunta. Mas o que acontece se os sócios decidirem por não colocar essa incidência supletiva das sociedades limitadas? O que acontece? Bem, se os sócios decidirem por uma sociedade simples, que eu denomino aqui de sociedade simples pura, ou seja, sem que nenhum regramento de nenhuma outra sociedade seja aplicado àquela sociedade simples, como, por exemplo, sociedade de advogados, sociedade de médicos, de engenheiro, de veterinário e assim por diante, então a responsabilidade dos sócios será ilimitada. Olha que interessante. A responsabilidade dos sócios será ilimitada. E aí, quando houver uma dívida contra a sociedade, o credor poderá invadir o patrimônio pessoal dos sócios. Ora, vamos pegar como exemplo aqui um credor que tem uma dívida de R$1 milhão contra uma sociedade de médicos. Então, ele tem uma dívida de R$1 milhão contra uma sociedade de médicos. Essa sociedade de médicos, quando fez ali seu contrato social, por uma desatenção ou por um ato deliberativo dos próprios médicos, decidiram não colocar o regramento da sociedade limitada para aquela sociedade simples de médicos. Nesse caso, a responsabilidade desses médicos, ela passou a ser, então, ilimitada. Ou seja, os médicos passarão a responder ilimitadamente com seus bens pessoais pela dívida da sociedade. E nesse exemplo que eu citei para vocês agora, sobre R$1 milhão de dívida, se a sociedade não tiver patrimônio suficiente para pagar essa dívida, então os sócios, com seus bens pessoais, poderão e terão o dever, inclusive, de pagar essa dívida, de suplementar essa dívida. Daí a importância extrema de se colocar no contrato social, de definir no contrato social de sociedade simples, que o regramento a ela aplicado será o regramento de uma sociedade limitada. Fazendo assim, os sócios, por certo, terão a sua responsabilidade limitada ao valor das cotas que foram integralizadas. E então, não haverá aí uma invasão de dívidas ao patrimônio pessoal de cada um dos sócios. Então, não se esqueçam dessa dica. Sempre que forem fazer uma sociedade simples, que são aquelas de cunho intelectual, sociedade de médicos, sociedade de engenheiros, de veterinários, de advogados, sempre façam constar ali no contrato social que haverá a incidência e o regramento da sociedade limitada. Tudo isso para quê? Tudo isso para escapar aí da invasão dos credores ao patrimônio pessoal dos sócios. Falando um pouco agora sobre a denominação social da sociedade simples. A sociedade simples, assim como ocorre com as sociedades limitadas, no seu nome elas podem adotar a razão ou a denominação social. O que é razão? Razão social seria o nome do seu sócio. É muito comum, inclusive, em sociedades de médicos e sociedades de advogados. Eles adotam ali o próprio nome, o próprio sobrenome e colocam, esse é o nome da sociedade que acaba sendo registrado. Então essa é a diferença de razão social para denominação social. Porque a razão é o nome dos sócios, ou o sobrenome dos sócios, enquanto que a denominação ela é um elemento figurativo. Ele é um nome criado, figurativo, que é criado pelos sócios. Agora, uma característica principal da sociedade simples que nós temos que destacar aqui é que, diferentemente do que acontece com as sociedades limitadas, é possível, na sociedade simples, que o sócio contribua com serviços, em vez de contribuir com bens, dinheiro ou assim por diante. Ora, nós vimos em nossa aula número 2, quando nós falamos sobre sociedades limitadas, que os sócios podem contribuir com o capital social, com dinheiro, que deve ser em moeda corrente nacional, como nós vimos, com bens, que pode ser móveis ou imóveis, e ainda com crédito. Por exemplo, uma nota promissória ou um valor que ele tenha para receber. Então, esse é aquele valor inicial que os sócios vão aportar para começar a sociedade. Numa sociedade limitada, nós vimos que essa possibilidade ela existe e os sócios devem subscrever e integralizar. Subscrever é quando os sócios se comprometem a entregar um valor. E integralizar é quando eles entregam efetivamente aquele valor. E quais são esses bens que vai compor o capital inicial da sociedade, até para a sociedade poder se custear no início, para poder alugar imóveis, construir imóveis, comprar maquinários, contratar prestadores de serviços e assim por diante, para poder sobreviver, para dar ponto de partida na sua vida. Então, essa daí é o capital social e esse capital social é necessário para que a sociedade possa iniciar as suas atividades.
Capital social composto por dinheiro, por bens, e esses bens eles podem ser imóveis ou móveis, lembrando que quando os bens forem imóveis, eles têm que ser avaliados por um perito e depois aprovados pelos demais sócios, e ainda pode ser créditos que os sócios tenham perante terceiros, lembrando ainda também que os sócios devem se comprometer, eles devem se responsabilizar pela solvabilidade aí das dívidas que eles apresentarem à sociedade. Tá? Isso aqui é a sociedade limitada para a formação de capital social. E na sociedade simples, como é que se dá a formação do capital social? Bem, geralmente, a formação do capital social, ela se dá com o aporte de capital, assim como acontece na sociedade simples, nas sociedades limitadas. Porém, é possível na sociedade simples a existência do que nós chamamos aqui do sócio de indústria. O que é o sócio de indústria? O sócio de indústria é aquele sócio que apenas contribui com o seu serviço para a sociedade. Ele não vai colocar nenhum dinheiro na sociedade. Ele não vai colocar nenhum imóvel para começar a sociedade. Ele não vai colocar nenhum crédito na sociedade, não. Ele vai contribuir com o seu serviço. Então ele vai falar, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho o meu serviço. Se nós estamos falando aqui de uma sociedade de médicos, o sócio deve ser um médico. E ele vai prestar serviços para a sociedade. E na medida que a sociedade for ganhando, recebendo dinheiro com os serviços prestados por aquele médico, então ele vai ali integralizando o valor daquelas cotas que ele subscreveu. Então notem que nós estamos falando de uma grande exceção. E essa é uma característica bem inerente à sociedade simples, que não existe em nenhum outro tipo de sociedade. Então, tanto nas sociedades limitadas quanto nas sociedades anônimas, não é possível que um sócio, um cotista, um acionista, entre apenas com serviços, que ele participe da sociedade apenas com serviços. Não é possível. Ele tem que colocar algum recurso, seja ele dinheiro, seja ele bens, seja ele a titularidade de um bem intangível, como uma patente, como uma marca, um desenho industrial, um modelo de utilidade, alguma coisa, mas ele precisa obrigatoriamente contribuir com algum recurso factível, com algum recurso físico, ao contrário do que acontece na sociedade simples. Por quê? Como eu disse a vocês, na sociedade simples é perfeitamente possível a existência de um sócio que contribua tão apenas com o seu serviço. Bem, falando um pouco ainda sobre a sociedade simples, sobre a característica dela. Nós temos como característica essencial da sociedade simples a questão da integração entre os sócios, o que nós chamamos aqui de afeição social, ou, em latim, affectio societatis, que é a afeição social. Um sócio tem que se dar bem com o outro, porque se não se der bem um com o outro, ele poderá se retirar da sociedade. E aí, na sociedade simples, diferentemente do que acontece nas sociedades limitadas, os sócios eles têm que obrigatoriamente vender as cotas deles, transferir as cotas deles quando eles forem sair da sociedade para um terceiro, para um outro sócio, para uma outra pessoa que seja sócio, não para terceiros. Nas limitadas, nós vimos que existe a possibilidade, assim como existe nas sociedades anônimas, de o sócio prever, ou os sócios preverem no contrato social que, se um deles decidir sair da sociedade, ele poderá vender as suas cotas diretamente para terceiros, sem que antes as ofereça para aqueles sócios remanescentes. Nós vimos que existe essa possibilidade se houver previsão contratual. Já na sociedade simples não há essa previsão. Não há essa previsão. Uma vez que o sócio em uma sociedade simples decida se retirar da sociedade, ora, é uma sociedade totalmente contratual, onde prevalece aí a afeição social entre os sócios. Então ele deve, obrigatoriamente, oferecer e vender as suas cotas para sócios remanescentes e não para os terceiros. Então, temos aqui uma característica basilar aí das sociedades simples. Além disso, nós temos a questão da administração. Como é que se dá a administração nas sociedades simples? Bem, assim como acontece nas sociedades limitadas, nas sociedades simples podem ser eleitos administradores, e esses administradores eles podem ser eleitos tanto no corpo do contrato social, como também em ato separado, quando os sócios decidem eleger um administrador, mas não colocá-lo no corpo do contrato social. Eles decidem elegê-lo de forma apartada, em um documento separado, que claramente, assim como acontece com o contrato social e com as suas alterações subsequentes,
deve ser levado a registro. Então, notem aí, administrador sociedade simples pode ser eleito no corpo do contrato ou em apartado em um documento segregado. Falando sobre administração, quem que são os administradores da sociedade simples? Ora, a sociedade simples ela pode contratar administradores externos ou ainda ela pode ter os seus sócios, alguns ou todos, como os próprios administradores da sociedade. E aqui existe uma diferenciação importante nós destacarmos, que é sobre a questão do prolabore e a questão dos dividendos. O que é uma coisa e o que é outra? Fatalmente, vocês, quando forem redigir um contrato social, vão ver ali que os sócios terão direito à retirada de prolabore. Mas quais são os sócios que terão direito à retirada de prolabore? Bom, prolabore, ele remete a trabalho. Então, aqueles sócios que participem da administração da sociedade, eles terão direito de retirar um valor a título de administração, a título de trabalho mesmo, pelo fato de estar no dia a dia da empresa, estar administrando, gerindo a empresa. Então, eles terão essa prerrogativa. Eles terão, até porque o contrato social faz essa previsão. Ora, se o contrato social faz essa previsão, então eles vão retirar um valor a ser definido pelo sócio. Isso é o prolabore. Então, é o valor que um sócio que é administrador, ele vai receber pelo fato de estar administrando, pelo fato de estar exercendo uma atividade que não lhe competia originalmente. Além disso, além do prolabore, que é pelo trabalho feito, os sócios vão retirar os dividendos, que são os lucros, é aquilo que a sociedade recebeu ao longo e ao final de um exercício, depois de muito tempo trabalhando e depois de custear as suas despesas e pagar todos os seus custos, então elas vão distribuir aquele valor que sobrou, que são os lucros. Então, os lucros são divididos entre os sócios. Notem a diferença. Prolabore, remuneração pela atividade administrativa. Lucros são os dividendos. É tudo aquilo que resulta da atividade econômica praticada pela empresa, deduzidos aí os impostos, custos, despesas, fornecedores, etc, etc. Então, essa é uma distinção importante para notar e que frequentemente está prevista no contrato social. Bom, ainda falando sobre os administradores da sociedade simples, eles têm, assim como acontece nas sociedades limitadas, os deveres de lealdade, de informação, de informar e de diligência. Então, eles devem ser leais à sociedade. Importante destacar, os administradores devem ser leais às sociedades. Eles devem agir de acordo com aquilo que está previsto no contrato social. Eles não podem fugir àquilo que está consignado no contrato social. Além disso, eles têm um dever constante de informar. Então, eles devem produzir relatórios, balanços, estudos e documentos outros que são requeridos pelos seus sócios, pelos sócios daquela sociedade simples. E, por fim, ele tem o dever de diligência, então ele deve ser dirigente. Um administrador, espera-se dele uma atuação de uma pessoa proba e honesta, seja diligência. Por exemplo, um exemplo de diligência acontece quando ele vai firmar, aquele administrador, um contrato importante com um prestador de serviço. Então, o que seria um administrador diligente? Olha, ele vai lá e verifica se aquele prestador de serviço tem credibilidade no mercado. Olha, puxa a ficha daquele prestador de serviço. Veja se ele tem ações contra ele. Veja se ele é adimplente. Veja se ele cumpre com as obrigações que ele contrata perante terceiros. Esse é um trabalho de diligência do administrador. Ora, antes de ele fechar o contrato com aquele prestador de serviço, o que ele fez? Ele foi investigar a vida daquele prestador. Ele foi ver se aquele prestador iria cair bem na sociedade que ele está contratando. Se ele ia executar o serviço de forma interessante ou de forma aí que pudesse completar os objetivos daquela sociedade. Por isso, nós falamos de diligência. E quando o administrador não for diligente, não for leal, não exercer o seu dever de informar os sócios, o que acontece? Ele pode ser excluído do seu cargo de administrador. E aqui é importante nós destacarmos que, além de ser excluído do seu cargo, o administrador ele pode sofrer uma ação. Sim, ele pode sofrer uma ação de responsabilidade civil, seja de terceiros, seja da própria sociedade. E quando isso acontece, é muito comum, inclusive, que aconteça. Ocorrem fatos em que há um conflito de interesses dos interesses da sociedade com os interesses pessoais do administrador. Então, por exemplo, o administrador vai lá e contrata uma empresa cujos titulares, cujos sócios são parentes dele. E por que ele faz essa contratação? Ele faz para prestigiar essa empresa de seus parentes.
vocês podem notar, mesmo sendo a empresa com um serviço mais caro do que outras empresas que tiveram valores cotados pela sociedade simples. Então, vocês podem notar que existem algumas empresas prestadoras de serviços que apresentam orçamentos, mas o administrador decide, para um mesmo serviço, contratar uma sociedade, uma empresa que tenha como titular os seus parentes. Notem que há um conflito, há um abuso por parte do administrador. Ele não foi leal à sociedade. Por quê? Ele não pensou nos interesses da sociedade em pagar um valor menor, em pagar uma remuneração menor por uma empresa que faria a mesma atividade que a empresa de seus parentes. Nesse caso, nós temos que, além dele ser excluído do cargo, ele pode ser responsabilizado civilmente, comprovando-se aí os danos que ele tiver causado à sociedade simples. Bom, nós encerramos aqui falando sobre a sociedade simples e eu apontei para vocês algumas características importantes da sociedade simples, lembrando, e aqui a grande recomendação, que a sociedade simples se valham do regramento das sociedades limitadas, até porque esse regramento é aquele que vai garantir a responsabilidade limitada dos sócios nas sociedades simples em relação aos credores das suas empresas. Vamos falar um pouquinho sobre as sociedades em conta de participação. O que são sociedades em conta de participação? São sociedades que estão previstas no Código Civil, mas são consideradas sociedades informais, são sociedades secretas. E é um tipo de sociedade, e aí foi o porquê eu decidi trazer aqui para o nosso curso, né? É o tipo de sociedade que tem sido utilizada com cada vez mais frequência pelos empresários brasileiros. Por quê? Muitos empresários querem investir em algum negócio, mas não querem aparecer. Eles têm recursos disponíveis, têm dinheiro sobrando, eles querem investir em algum negócio específico, porém, eles não querem aparecer. Eles só querem colocar o dinheiro e esperar o resultado. Então, eles não querem constituir uma sociedade simples. Eles não querem constituir uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, que é uma sociedade mais formal. Eles não querem ficar conectados nessa formalização. Eles querem simplesmente colocar o dinheiro deles e esperar o resultado em um determinado negócio. Para esse tipo de situação, o legislador previu a sociedade em conta de participação, que nós vamos falar rapidamente agora. A sociedade em conta de participação, como eu disse a vocês, é uma sociedade despersonificada. Então está aí a primeira característica dela. É uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Isso significa dizer que ela não é registrada. É uma sociedade que ela se resume em um contrato de parceria, vamos colocar assim. É um contrato, e aí tem que ter o contrato escrito, de parceria. Ele é assinado entre dois tipos de sócio, sócio ostensivo e o sócio oculto. O sócio ostensivo é aquele que vai executar a atividade, e o sócio oculto é aquele que vai investir no negócio. E aí eu vou pegar um exemplo clássico para vocês de sociedade em conta de participação, empreendimentos imobiliários. Então, empreendimentos imobiliários geralmente tem uma incorporadora ou uma construtora, que é denominada, nesse nosso modelo de negócio, como sócia ostensiva, que é aquela sócia que participa dos negócios. Então, é aquela sócia que contrata, que assina contratos, que recebe recursos, que pega os fornecedores, que participa de ações na justiça. Ou seja, aquela sociedade que tem, aquele sócio que tem uma titularidade negocial, patrimonial, judicial e assim por diante. Então, é a sócia ostensiva. A incorporadora ou construtora é a sócia ostensiva. É a que aparece perante terceiros. E a sócia oculta, o sócio oculto, é aquele que investe valores naquela construtora, naquela incorporadora. Então, é muito comum acontecer sociedades em conta de participação de pessoas, principalmente pessoas físicas, que querem investir valores no mercado imobiliário e, em vez de adquirir ações de empresa, e nós vimos aí a aquisição de ações de empresa em nossa aula de número 3 aqui no curso, elas decidem comprar imóveis diretamente. Só que essas pessoas elas não têm um know-how de como construir imóvel, nem de como levantar um empreendimento, como aprovar os registros, conseguir a licença da prefeitura e assim por diante. Então, elas vão atrás e contratam uma pessoa ou uma sociedade que tenha potencial para fazer esse tipo de atividade. Elas contratam como? Através de uma sociedade em conta de participação. Elas chegam até as construtoras, incorporadoras e dizem, olha, vamos fazer uma sociedade em conta de participação?
Eu tenho os recursos, eu tenho o dinheiro para aportar. E você tem o know-how, você sabe como fazer. Então, esses sócios ocultos, eles aportam dinheiro, fazem o contrato, que chama Sociedade em Conta de Participação, mas quem vai aparecer perante terceiros será o sócio ostensivo. E aqui é importante deixar claro que as contas, a escrituração da Sociedade em Conta de Participação deve ser separada das contas da sociedade, da incorporadora ou da construtora. Então, deve haver uma conta à parte, uma escrituração à parte, onde todos os recursos que entrem vão servir tão apenas para a atividade econômica cujo objeto está previsto naquela sociedade em conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação é conhecida como uma sociedade secreta. Por quê? Ela não é levada a registro. Ela não vai para a junta comercial. Ninguém sabe que ela existe. Mas é importante destacar aqui que, muito embora não tenha registro, existe uma resolução, uma instrução normativa da Receita Federal que obriga as sociedades em conta de participação se registrarem na Receita Federal. E por que isso? Ora, elas não vão ter uma escrituração separada, não vão ter um fluxo de caixa separado, não vão ter entradas e saídas de recursos de forma separada, então nada mais natural que elas tenham um CNPJ separado. Mas aí vem a pergunta, mas professor, se elas vão ter que se registrar na Receita Federal, como é que fica a questão da ocultação daquele sócio que não quer aparecer, que é o sócio oculto? Ora, o sócio oculto ele vai continuar não aparecendo, porque na Receita Federal não vai aparecer o nome dele, vai aparecer tão apenas a inscrição no CNPJ, é o que vai aparecer lá. Aparecendo essa inscrição, está suprida aí a resolução, a instrução normativa da Receita Federal. Então, recapitulando, Sociedade em Conta de Participação é uma sociedade despersonificada, ou seja, ela não possui personalidade jurídica. Existem dois sócios, que é o sócio ostensivo, que é aquele que está à frente do negócio, que assina os contratos, que contrata, que faz o negócio acontecer. E tem o sócio oculto, que é aquele que não aparece em nenhum lugar, ele apenas aporta recursos, ele apenas coloca dinheiro. E além disso, é uma sociedade que ela é obrigada a se inscrever aí na Receita Federal para aquisição do seu CNPJ. Essas são as características principais aí das sociedades em conta de participação, cada vez mais utilizadas pelos empresários brasileiros. E aqui tem uma questão importante sobre responsabilidade. Uma pergunta que muito se faz por aí é se os sócios ocultos são responsáveis pelo eventual insucesso das sociedades em conta de participação. Não, eles não responderam essa pergunta. Não, eles não são responsáveis. Quem responde pelos atos da sociedade em conta de participação, que nem é uma sociedade formal, porque não é nem registrada na junta comercial, é exatamente o sócio ostensivo. É aquele sócio que aparece perante terceiros. Como eu disse aos senhores no exemplo, seria aquela construtora, aquela incorporadora. Então, ela que vai responder pelas dívidas da sociedade. O sócio oculto, não. O sócio oculto, ele está investindo em um negócio de risco, ele vai aportar valores na sociedade em conta de participação, ele vai entregar valores para o sócio ostensivo, aquela incorporadora, aquela construtora, e vai aguardar o resultado do empreendimento. Uma vez vendidas as unidades, aquele sócio oculto vai receber os valores, os percentuais a que ele tem direito, de acordo aí com o contrato firmado e estabelecido entre as partes. Portanto, a responsabilidade, anotem aí, do sócio oculto não é nem limitada e nem ilimitada, ele não tem responsabilidade. Mas, aqui é importante destacar, o Código Civil brasileiro, ele deixa muito claro que se o sócio oculto participar de algum negócio representando a sociedade em conta de participação, esse sócio oculto poderá vir a responder com seus bens pessoais por eventuais insucessos da sociedade em conta de participação. Daí a recomendação que esse sócio oculto ele não participe de nenhum negócio. Ele apenas invista o valor, espere que o sócio ostensivo faça tudo. E aí, ao final de um período que eles tiverem combinado, aquele sócio oculto apenas irá receber os valores a que ele tem direito. Então, vocês podem notar, a recomendação fica desde já. Uma vez que haja sociedade em conta de participação, somente o sócio ostensivo irá representar a sociedade. Somente o sócio ostensivo irá aparecer perante terceiros, jamais o sócio oculto. Porque se o sócio oculto, porventura, aparecer perante terceiros, ele pode sim responder com seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade. Uma outra questão, e essa questão é polêmica, que gira em torno das sociedades
em conta de participação diz respeito à possibilidade de um sócio oculto contribuir com serviços e não com bens. Ora, existem doutrinadores que entendem que não é possível que em uma sociedade em conta de participação, que é uma sociedade essencialmente de investimento, que sócios contribuam com serviços, contribuam com atividade intelectual, e sim estão apenas com recursos físicos, como dinheiro, como bens móveis, como bens imóveis, como com terreno e assim por diante. Porém, existe uma outra corrente doutrinária, e essa é capitaneada aí pelo jurista Ives Gandra Martins, com a qual eu concordo, que é possível sim que os sócios ocultos contribuam naquela sociedade em conta de participação com serviço, e não apenas com bens. Então ele vai entrar com os seus serviços em detrimento de bens. E por que chegamos a essa conclusão? Exatamente pelo fato de que no Código Civil existe um artigo que é muito claro no sentido de que as sociedades em conta de participação, elas podem se suprir supletivamente ou analogamente ao regramento da sociedade simples. Ora, vocês devem se lembrar que no início da nossa aula de hoje, nós falamos que na sociedade simples, ao contrário do que acontece nas limitadas e nas SAs, é perfeitamente possível que os sócios contribuam com os seus serviços em vez de contribuir tão apenas com bens e serviços, bens e dinheiro. Portanto, nós falamos aqui sobre sociedades simples e sobre sociedades em conta de participação, que são sociedades que também têm sido utilizadas com recorrência pelos empresários brasileiros. Vamos agora ao quiz da nossa aula de hoje. Vamos a ele. Primeira pergunta do nosso quiz. Quais são as características principais da sociedade simples no Brasil? Letra A. Responsabilidade ilimitada dos sócios e atuação exclusiva em atividades comerciais. Letra B. Responsabilidade ilimitada dos sócios e atuação exclusiva em atividades industriais. Letra C. Responsabilidade ilimitada dos sócios e atuação exclusiva em atividades intelectuais. Ou letra D. Responsabilidade limitada dos sócios e atuação exclusiva em atividades financeiras. Vamos à resposta correta. Resposta correta é a alternativa C. Responsabilidade ilimitada dos sócios e atuação exclusiva em atividades intelectuais. Vamos à segunda questão do nosso quiz. Vamos a ela. Qual é a principal característica das sociedades em conta de participação no Brasil? Letra A. Todos os sócios possuem responsabilidade limitada. Letra B. A participação dos sócios é pública e negociável em bolsa de valores. Letra C. Há um sócio ostensivo com responsabilidade ilimitada e sócios participantes com responsabilidade limitada. E letra D. Todos os sócios têm responsabilidade ilimitada e solidária. Vamos à resposta. A resposta correta é a alternativa C. Há um sócio ostensivo com responsabilidade ilimitada e sócios participantes com responsabilidade limitada. Vamos agora à nossa terceira questão. Qual é a principal diferença entre sociedades simples e sociedades em conta de participação? Letra A. Na sociedade simples, todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, enquanto nas sociedades em conta de participação, a responsabilidade é sempre limitada. Letra B. As sociedades simples atuam exclusivamente em atividades intelectuais, enquanto as sociedades em conta de participação estão restritas a atividades comerciais. Letra C. Na sociedade simples, a responsabilidade dos sócios é sempre limitada, enquanto nas sociedades em conta de participação há um sócio ostensivo com responsabilidade ilimitada. E letra D. Sociedades simples e sociedades em conta de participação são termos utilizados indistintamente para descrever o mesmo tipo de estrutura empresarial. Vamos à resposta correta. A resposta correta é a alternativa C. Na sociedade simples, a responsabilidade dos sócios é sempre ilimitada, enquanto na sociedade em conta de participação há um sócio ostensivo com responsabilidade ilimitada. Espero que tenham aproveitado e até a próxima aula. Um abraço a todos.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.